confeitando o bolo de 3 andares pro aniversário da minha filha. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Araújo e eu tenho delivery em casa. E se você quer ver a prensagem do bolo, é só voltar um vídeo que já está aqui no perfil. E a primeira coisa que eu fiz foi hidratar um pouquinho o meu chantininho ali com um pouquinho de leite condensado. Ali tem 500 ml de chantininho pra esse bolo de 20 centímetros. E depois de já ter colocado o bolo no cake board, eu vejo se os caninhos de sustentação estão realmente bem nivelados. E depois já começo com a pré-camada desse chantilly super poroso mesmo, só pra segurar os farelos e dar um pouquinho mais de sustentabilidade no recheio e me ajudar também na finalização do bolo. E depois disso, eu já vou tingir com esse azul da Fab. Eu coloquei só um pouquinho e deixei esse azul clarinho que ficou simplesmente maravilhoso. E o que eu mais amo usar pra hidratar chantilly é o creme de leite, gente. Eu acho que ele é o único que deixa mais sedoso, brilhoso, ele fica simplesmente perfeito. E eu sempre faço a aplicação do chantilly no bolo usando esse adaptador de bico, pra sempre ter um padrão de chantilly em toda a volta do bolo e eu não ter que ficar pesando também. E isso também na hora da espatulagem ajuda muito você ter um bolo já nivelado na hora que você está aplicando o chantilly. E na hora de alisar eu também sempre começo por cima e depois nas laterais. E eu vou colocando, vou aplicando onde está faltando chantilly. E os 500 ml deram certíssimo para esse bolo de 20 centímetros. Não sobrou absolutamente nada, gente. Então, se você vai fazer um bolo somente espatulado, sem trabalho de bico, 500 ml de chantilly para um bolo de 20 centímetros é o suficiente. E depois de já ter conseguido deixar o lisinho do jeito que eu queria, eu fui selando esse chantilly sim com água super quente. Então, eu colocava a espátula na água quente e passava no bolo para poder deixar ele super lisinho e super selado. Então, gente, coloca a espátula na água, seca e passa no chantilly. Isso aí te ajuda a fazer o liso perfeito muito mais rápido, muito mais fácil. E depois parti para a textura, fiz a do pincel, mas eu estava enjoada de sempre fazer o mesmo. Então tentei com essa espátula para deixar fazer as ondinhas, mas eu tava odiando do jeito que eu estava fazendo, porque eu não tava conseguindo achar o ângulo certinho dela, né? Então eu ainda tenho uma dificuldade com essa espátula. Mas aí eu virei para outra textura, coloquei na água quente e aí sim eu gostei. Mas antes de fazer o final, eu alisei o bolo de novo, fiz a textura e ficou perfeito, gente. E fiz a espiral na parte de cima também, que era o que eu queria fazer. Deixei as quinas imperfeitas, que realmente era um modelinho que eu adorei assim na hora que eu vi. E pra finalizar, coloquei esse pó de decoração da Fab também, é o verde Tiffany, azul Tiffany. E testei, antes do bolo, testei ali no bowl do chantilly pra ver se realmente estava na textura certa, pra não ficar escorrendo, e partir pro bolo. E, gente, olha que cor maravilhosa. E essa cor, assim, gente, é simplesmente perfeita. Bateu super certinho com a fantasia da minha filha, com a decoração, que é esse azul bebê, mas tem um pouquinho de brilho, então, assim, ficou perfeito.